Bom dia Descomplique, bom dia colegas. Hoje estamos aqui no nosso sábado para nossa live do livro. Já vou colocar aqui embaixo qual é o livro de hoje, porque vocês sempre pedem que eu coloque, né? Publiquei, vou fixar aqui porque quem chegar depois vai ver. Bom dia, meus colegas Amilcar, Nath, Ju, Patrícia, Maiara, Mariana, Larissa, Camilinha, sejam muito bem-vindos. Bom dia para vocês, gente. Hoje o nosso livro escolhido é esse daqui, O Monge e o Executivo. E, gente, aconteceu um acidente com o meu livro de ontem para hoje, tá? Deixa eu contar. Ontem, Dia dos Namorados, aqui no Rio tá tendo drive-in. E aí, lá na Barra. E aí, Cláudio comprou o ingresso pro drive-in e fomos nós para assistir uma sessão de 1 da manhã às 4 da manhã. Motivo por esse que eu estou com um filtro hoje aqui que tá apagando tudo, porque a cara de cansaço da pessoa, né? E aí, na dúvida se a gente ia dormir lá pela Barra, se a gente ia ficar por lá, o Cláudio falou, teve a brilhante ideia, vou levar o livro da Clara, livro nosso, né? Caso precise ficar por lá, não tem desculpa de ter que voltar para casa correndo, né, por causa da live com vocês. Pois bem, ele colocou o livro no carro e o livro caiu no chão e a gente tinha comprado uma água e molhou meu livro inteiro. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, meu livro tá todo colado, minhas marcações de... Tá tudo assim, gente, mas vai dar certo. Vai dar certo, lamentei pelo livro, mas o importante é que a gente está aqui para discutir, para conversar, né? Espero que vocês estejam gostando das lives, essa semana foi bem bacana. Como todo sábado acontece, terminando essa live, que dó, né, Camila? Eu tô com dó também. Mas os anéis ficam os dedos, né? Assim que a gente tem que pensar. Mas no final deu tudo certo, deu. A gente só veio embora antes da hora, né? Porque a gente tinha escolhido, na verdade o Cláudio comprou o ingresso sem nem escolher o filme. A gente queria ir no Dia dos Namorados nesse drive-in. E o filme era horroroso. Então a gente ficou o filme começou 1h30, a gente ficou até umas 2h30 e o filme era muito ruim. Aí não valia a perda de sono, a gente veio embora. Então, vamos lá. Como eu tava falando, todo sábado, depois da live, eu abro caixinha de perguntas para que vocês sugiram os temas das lives da próxima semana. E aí amanhã, com base nas sugestões que vocês fizerem, eu vou escolher os temas das lives de segunda a sexta e posto para vocês amanhã o calendário, para que vocês se programem, se organizem para estar acompanhando e estar assistindo as nossas lives, combinado? Então, gente, por que eu escolhi esse livro? Pera aí. Ai, meu Deus, o livro já tá todo... Eu ainda deixo ele cair no chão. Por que escolhi esse... Peraí que deu um zoom, gente. Vamos lá. Saiu o zoom. Por que eu escolhi esse livro, tá? Pra falar hoje. Se você quiser escolher um livro sobre liderança, liderança de equipe, liderança de pessoas, comece por esse livro. Esse livro é muito bacana, ele tem uma linguagem super leve. É uma história que vai pontuando coisas importantes a respeito de lideranças, né? E a gente precisa muito disso, né? A gente não aprende nada sobre liderança também durante a nossa formação acadêmica. E em algum momento a gente se vê no consultório precisando liderar uma equipe. Uma equipe algumas vezes de 1, 2 pessoas e uma equipe algumas vezes muito maior que essa. E não é uma habilidade, como a gente fala, intrínseca, né? A gente até pode ter algumas características que são fundamentais, que são adequadas para um bom líder, mas a liderança também é algo treinável. Então esse livro traz muito o assunto liderança, né? É sobre isso. Então quem ainda não leu, eu sugiro fortemente que vocês leiam, porque é uma leitura muito bacana. O que eu vou trazer aqui hoje é pontuar algumas coisas do livro, até para gerar curiosidade de vocês e para que vocês possam querer ler o livro. Eu não vou de forma alguma esgotar o conteúdo dele, até porque seria impossível em uma live só, né? O início do livro, gente, ele conta a história de um empresário que estava muito bem posicionado profissionalmente. Ele descreve
O livro é a descrição da visão desse empresário, né? E ele descreve a vida dele como uma vida perfeita. Ele tinha um excelente emprego, ele era gerente geral de uma empresa, ele tinha 2 filhos, ele tinha uma esposa muito amorosa, ele fala que tinha uma estabilidade financeira boa, que ele tinha uma casa no lago, que ele tinha os carros que eles queriam, que financeiramente ele estava muito bem, chegou num patamar muito bom na vida dele. E ele disse que as coisas, por mais que parecessem perfeitas, ele tinha a impressão que elas estavam a um ponto de desmoronar. Ele disse que os filhos, estavam tendo problemas familiares com os filhos, de rebeldia, de adolescência, né? Mas ele não estava conseguindo conduzir muito bem a adolescência dos filhos. A esposa sinalizou para ele que estava saturada já daquele relacionamento, daquela rotina que eles estavam levando. Ele teve problemas no trabalho com uma greve que os funcionários fizeram. Então ele percebeu que o que, apesar de parecer muito perfeito, estava a um passo de desequilibrar. E aí a esposa dele sugeriu que ele fizesse que ele fosse para um retiro espiritual. E ele achou um absurdo, ele achou que é um lugar que ele nunca iria, que não fazia o menor sentido para ele ir num retiro espiritual. Só que ele sentiu que ou ele fazia isso, ele estava meio que contra a parede, ou ele dava esse passo de ir a esse retiro, né? Era uma semana, ou ele percebeu que tinha grande chance da mulher dele largar ele. Então, que pela mulher ele acabou indo, né? Não teve muita escolha. E aí disse que... ele disse que, ó, que ótimo. Disse que... Tô tentando acompanhar o meu livro manchado, gente. Que terrível. Toda hora que eu olhar para esse livro aqui, eu vou ver como que ele tá manchadinho. E aí ele foi nesse retiro, né? E quando ele, na verdade... uma outra coisa interessante nesse início de livro, ele diz que desde pequeno a palavra Simeão perseguia ele, vamos dizer assim. Ele, quando foi batizado, foi lido um trecho que falava sobre Simeão. Aí depois, quando ele casou, foi feita uma palavra durante o casamento e citou Simeão. E ele disse que tinha pesadelos. Em várias noites ele acordava super atordoado com essa palavra. Ele se via correndo num cemitério, olha que coisa louca. Correndo num cemitério, e aí em algum momento ele encontrava uma pessoa de paz, uma pessoa, né, que trazia paz para ele, e que nesse momento a pessoa falava: procure Simeão e siga Simeão. E ele acordava assustado, e então essa palavra perseguia ele. E aí quando ele chegou, né, nesse retiro, e um dos motivos que fez ele aceitar ir para o retiro, claro, foi a forçação da esposa dele, mas foi o fato dele saber que nesse retiro estava morando há décadas um antigo empresário que tinha se aposentado, chamado Leonardo Hoffman. E esse que ele chama Len Hoffman, participava desse grupo, né, dessa equipe do retiro. E ele falou que queria muito conhecer, conversar com essa pessoa, né, porque vinha de uma história parecida com a dele, do mundo empresarial, e ótimo. E aí quando ele chega propriamente no retiro, né, é um retiro que são com 5 pessoas, só ele mais 4, e aí ele tá recebendo as instruções lá do organizador para ele ir descansar para começar o retiro no dia seguinte, né, as palestras. Ele pergunta sobre o Len Hoffman, ele fala: eu queria muito conhecer, eu vou ter oportunidade, eu sei que ele era um empresário. E aí a pessoa que está recebendo ele fala: olha, você vai sim, ele vai dar todas as aulas, né, as aulas de liderança que vocês vão assistir ao longo desse retiro vão ser dadas por ele. E só que aqui a gente recebe um outro nome quando a gente vem para fazer parte dessa irmandade. E aqui ele não chama Len, aqui ele chama Simeão. Então nesse momento a figura principal do livro, né, ela se dá conta que tudo que ela sonhava com aquela palavra Simeão, todas as passagens que ela tinha, seja no batizado, na crisma, no casamento, girando em torno desse nome, e a pessoa com quem ele estava se interessando em ir criar contato nesse retiro tinha esse apelido, né? Tinha sido rebatizado com esse nome de Simeão. Então daí ele começa a ter um pouco mais de expectativa positiva desse retiro, né? Gente, aí ao longo de todos os capítulos,
vai sendo conversado, vai sendo apresentado os diálogos das aulas, os diálogos das palestras. E eu vou pontuar algumas coisas para vocês, tá? Que eu fui selecionando aqui, que ainda permanecem marcadas. Que são coisas interessantes sobre liderança, para a gente poder sair dessa live com algum conteúdo, mesmo que vocês não leiam o livro, tá? Bom, então contei a parte da história do livro, né, em que esse livro está embasado, e agora vão ser parte dos diálogos das aulas, dos diálogos desse retiro que esse nosso... Cadê aqui? Tô achando aqui. Tá, eu não falei o nome pra vocês do executivo, né? O executivo é John, tá? Então, a história do John, em vários momentos conversando com o Len, que é o Leonardo Hoffman. Em algum momento eles falam, gente, que gerência não é algo que você faça para os outros. Ele diz que gerência você faz com coisas. Então, você gerencia coisas e você lidera pessoas. Ele faz essa distinção. Ele fala que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. É o que a gente precisa buscar no nosso consultório, né? O que eu mais vejo, gente, em relação a consultório, a liderança, conversando com os colegas, é que muitos têm certo medo de deixar que a sua secretária saiba quanto você fatura. No curso mesmo eu vejo os colegas perguntando, mas ela que vai preencher as tabelas do faturamento, do fluxo de caixa, como se aquela pessoa que está ali, ela não devesse saber o quanto você está faturando, o quanto você está planejando como meta. Isso é um grande erro, né, gente? Envolver as pessoas, envolver a sua equipe nesse processo faz toda a diferença. Quando você cria uma meta, por exemplo, que é super desafiadora, seja uma meta de pacientes particulares que você quer começar a atender, seja uma meta financeira mesmo, é ideal que toda a equipe liderada por você tenha essa meta muito clara na cabeça, porque a partir desse momento todo mundo vai trabalhar pelo mesmo objetivo. Se você tem uma meta, você cria alguma coisa, você guarda para você está impedindo que aquelas pessoas se motivem pelas mesmas metas que você, se sintam entusiasmadas por aquilo e se sintam participando daquele todo, tá? A gente vai ver a importância, eu vou falar ainda do poder da participação das pessoas, né? De envolver as pessoas. E aí ele fala que a liderança é uma habilidade, porque eu comecei a live falando, é uma habilidade e ela é uma capacidade adquirida. Ela é uma habilidade que a gente pode adquirir com o tempo. Então, é habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, tá? Então, se você não se sente bom para lidar com pessoas, bom para liderar, saiba que isso pode ser desenvolvido. A primeira coisa que você vai precisar fazer é querer desenvolver essa habilidade, tá? Um outro conceito que ele fala é o de poder. Ele fala aqui, poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força. Então, como você está superior a essa pessoa, você força ela a fazer o que você quer. Isso é poder. Liderança é completamente diferente. Liderança é você entusiasmar as pessoas a trabalharem em direção a um objetivo da equipe, do grupo. Então, acho que isso é uma coisa muito falada e já está muito clara, né? Ninguém quer ser chefe, a gente quer buscar uma boa liderança, você não quer ser visto como chefe carrasco, porque o chefe, ele ordena e as pessoas que estão submissas a ele que cumpram, né? Mas a liderança é completamente diferente disso, né? É você dar o exemplo, é você motivar as pessoas, entusiasmar as pessoas para que elas queiram fazer aquilo que você quer que elas façam de uma forma que seja por vontade delas, não por uma forçação sua, tá? Ele fala de um terceiro conceito chamado, autoridade. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então, quando você tem uma autoridade sobre aquela pessoa, você influencia que ela faça, mas não necessariamente ela vai fazer entusiasmada quando você age com a autoridade.
Mas quando você age com liderança, a diferença é que na liderança você consegue um entusiasmo, você consegue uma participação mais entusiasmada, é a palavra mesmo, da tua equipe, tá? Ele fala o seguinte: o poder, que é aquela questão que a gente falou, né? Que é o que você consegue através da sua posição, quando você força ou coage alguém a alguma coisa. Ele fala que o poder, ele pode ser vendido e comprado, dado e tomado. Porque se você tem o poder por ter um cargo, esse cargo seu pode ser perdido. Se você tem o poder porque você hoje é chefe, né? Hoje você está no papel de chefia, você pode perder isso em algum momento. Se você tem... O que isso quer dizer, gente? Se você age com poder, né, sobre a sua equipe, você vai agir com poder enquanto você for chefe dessas pessoas. Se de hoje para amanhã esse funcionário ele muda o ambiente de trabalho dele, acabou esse relacionamento que ele tinha com você. Você parou de exercer poder sobre essa pessoa. Se você inspira as pessoas e exerce liderança sobre elas, isso não vai depender do cargo que você ocupa, da posição que você está ocupando. Então, se você é um bom líder para a sua equipe, essa equipe pode não estar com você daqui a um ano, alguém dessa equipe está em outro emprego, está em outra situação de vida, e essa pessoa se referir a você como um grande líder que ela tenha tido, porque você agiu com ela independente da sua posição, do seu cargo. Foi realmente uma coisa que transcende isso, que vai muito além. Então, o poder, ele pode ser perdido, ele pode ser modificado. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as pessoas. Por isso que a gente fala, olha, dê poder para alguém e conheça essa pessoa. E é isso. Quando você dá poder para uma pessoa, que é isso, você dá o cargo para a pessoa, você dá o direito que ela possa exercer essa força, né, esse poder sobre outras pessoas, é nesse momento que você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Porque você vai ver como que ela vai desenvolver essa autoridade. Vai ser uma autoridade cega, uma autoridade burra, uma autoridade hostil, uma autoridade, enfim, com características negativas, ou vai ser uma autoridade que vai pro lado da liderança, né? Então, dê poder para alguém. Isso, gente, acho que todos vocês já tiveram em algum momento da vida essa experiência de como é conhecer alguém com poder e sem poder. E como que, para algumas pessoas, o poder, ele corrompe, né? Ele fala, na criação dos filhos, eu sei que tem vários pais aqui, na criação dos filhos, ele diz que a gente tem que recorrer ao poder quando a autoridade foi quebrada. Se você quebra a tua autoridade, aí você tem que agir com poder. Se você não consegue, através da sua autoridade, ensinar, instruir, catequizar mesmo, orientar aquela pessoa que aquilo é o certo, que para o seu filho, inclusive, que aquilo é o certo, se ele não consegue seguir essa sua orientação, e aquilo é uma coisa importante, você, nesse caso, vai usar do seu poder como pai e vai exigir regras, você vai obrigar que algumas coisas sejam feitas. Mas lembra que a gente falou? O poder é uma coisa que se perde. Uma hora o seu filho vai crescer, uma hora o seu filho vai caminhar pelas decisões dele, e se você tiver agido na criação dele com poder, ele pode ser que ele não leve isso para a vida. Se você agir como uma liderança, você para sempre vai ser um líder para o seu filho, inclusive. Então aqui vai muito além da questão profissional, né? Ele fala de liderança, inclusive, familiar, porque foi um dos problemas do John, que levou ele, inclusive, a ir para esse retiro espiritual, né? Deixa eu dar uma sequência aqui, senão a gente não sai do primeiro capítulo, a gente sempre faz isso. Olha, ele fala que a chave para liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Ele fala da importância dos relacionamentos na construção dessa liderança. Isso faz todo sentido, né, gente? Não tem como você liderar, você inspirar pessoas se você não se relacionar com elas. Se você é aquele colega médico que chega no consultório de mau humor, que só sabe reclamar que a sua secretária não fez as coisas como você esperava que ela fizesse, se você fala o mínimo necessário assim para ser até algumas vezes não tão educado, não espere que essa pessoa vai te ver como um líder.
Um líder é aquele que busca motivação, que busca aquele dia que seu funcionário não está muito satisfeito para tentar ver o que está acontecendo e tentar trazer esse gás, tentar trazer essa inspiração para o ambiente de trabalho. Então, a liderança ela é construída nos relacionamentos, tá? Vamos lá. Tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização e o sentimento de participação sempre aparecem. Ele está falando em relação a uma pesquisa que foi feita, o quanto dinheiro era importante, né, para os funcionários. Ele fala que aparece em 4º ou 5º lugar a questão do dinheiro. Que o que vem antes é tratamento digno e respeitoso, capacidade de contribuir para o sucesso da organização, sentimento de participação. Esses aparecem antes do dinheiro. Então, aquela coisa que eu falei no início. A minha secretária deve saber ou não quanto que eu faturo no consultório, quanto que é meu lucro. Quando você participa a sua equipe disso, gente, o nome já diz, né? Ela participa, ela tá mais envolvida, ela fica mais engajada. Então, tentem alinhar com os seus funcionários. Por isso que eu falo das reuniões frequentes, que isso é muito importante. Porque são oportunidades de você estar dando aquele senso de comunidade, senso de grupo. Vocês se reúnem, vocês estão ali para o mesmo objetivo. E aí vocês discutem quais são os objetivos. E isso traz uma unidade para o teu consultório, para o teu negócio. Então, não tenha medo da sua secretária saber o seu lucro, gente. Eu vejo que isso existe muito. Eu sempre falo, a realidade é que é bom que ela saiba o seu lucro. Por quê? Quando a gente pega na dermato, né, procedimentos, vamos lá, nem todo mundo que está acompanhando aqui tem procedimentos, mas na dermato, eu pego um procedimento que custa R$1.000. Quando o paciente vai lá e passa 1.000, a tua secretária está vendo esse 1.000 entrar. Mas será que ela sabe o quanto disso é de lucro, o quanto é de imposto, o quanto é de taxa de cartão? Na maioria das vezes, as pessoas que não sabem desses gastos, até nós mesmos, a gente tem a impressão que a gente ganha muito mais do que, na verdade, a gente ganha, né? De lucra. Então, de repente, essa funcionária acha que você ganha aí R$800 desses 1.000, que você tem 80% de margem. E muitas vezes, gente, a sua margem é ali de 35%, 40%. Então, é importante que eles participem, sim. É importante sua equipe saber sobre preço para ela poder ter a consciência de como foi que você chegou naquele preço, qual a margem do lucro real, para que ela negue o desconto sem tanta pena, sem tanta dó. Porque quem começa a acompanhar aqui o Descomplique sabe como que a gente fala dos descontos não programados, como que isso atrapalha o nosso faturamento, a nossa lucratividade no final do mês, como que isso atrapalha a saúde financeira do nosso consultório. E muitas vezes o desconto é pedido diretamente para a secretária, na maioria das vezes. E quando a gente não tem domínio sobre o preço, a gente não sabe como aquele preço surgiu, a gente pode até achar caro, a gente pode achar injusto. Então, participe a sua funcionária disso. Ela vai ter muito mais segurança, ela vai ficar muito mais à vontade de olhar para o teu paciente e falar, olha, esse é o preço, a gente acredita que está sendo praticado um valor justo pelo serviço que a gente está oferecendo. Ela não vai conseguir falar isso com tanta convicção se você falar para ela falar, mas se ela souber que isso é uma realidade, com certeza ela vai viver isso de uma forma muito mais verdadeira, tá? A Camila, isso fez toda a diferença na sua vida. Que bacana, eu não tinha noção do quanto lucrava. Camila. Se você não tinha, você imagina a sua secretária. Ela provavelmente acha que você lucra quase tudo do que você fatura, né? Do que entra no consultório. E não é a verdade. Então, mal ou bem, a sua secretária ela tem a noção do quanto entra, porque o pagamento é feito com ela. Então, ela já tem a noção do todo. Se ela souber o lucro, não tem problema algum, tá? Não tem problema nenhum, na verdade, gente. Vamos dar segmento aqui. Vocês podem ir comentando que eu vou lendo o comentário de vocês. Olha, uma coisa que eu quis muito, eu sinalizei aqui, ó. Não foi apagado pela água. Fala o seguinte. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, você envia alguma mensagem negativa para essa pessoa. Número 1. Se você me interrompeu, é porque você já estava pensando, você não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que a sua cabeça estava já preocupada com a resposta. E número 2, se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Então, uma coisa importante, quando a gente fala em liderança, de uma forma geral,
A Camilinha, tava perdida. Aí não conseguia negar desconto. Mariana, live das amigas. Isso aí, meninas. Adoro vocês aqui super interagindo. Então, quando ele fala isso, é o quê? Quando a gente tá se relacionando com as pessoas. Isso é muito comum, gente. A gente tem uma aceleração. A gente tem uma inquietude, muitas vezes, que enquanto a pessoa tá falando, você já tá pensando naquilo, você tá pensando na resposta, você já tá pensando em como você vai se defender daquilo que ela tá falando, ou como você vai complementar o conhecimento que ela tá colocando. Enfim, você tá pensando e muitas vezes você interrompe aquela pessoa. E quando você interrompe, você mostra duas coisas pra ela. E muitas vezes você não mostra isso de forma consciente, a pessoa não entende isso conscientemente, mas pelo menos de uma forma subconsciente é entendido que você não estava prestando atenção, tá? 100%, você não estava 100% presente para o que aquela pessoa estava te falando. E a segunda coisa, você não leva tão em consideração assim o que aquela pessoa está dizendo. Porque se alguém está dizendo alguma coisa, você considera muito aquela pessoa, você quer muito ouvir aquilo, você para tudo e você presta atenção em cada palavra. E depois você cria um raciocínio para lidar com aquilo, responder aquilo, conversar com base no que aquela pessoa te falou. Então a gente tem que começar a se policiar disso, porque é um hábito. A gente tem que tentar não interromper as pessoas enquanto elas falam. A gente faz isso várias vezes ao longo do dia. E é um exercício mesmo. É parar, prestar atenção no que o outro está falando, dar atenção plena para essa pessoa e depois você elabora o que você vai falar, tá? Deixa eu ver a Maria Elisa falando. Você acha que devemos falar para a secretária o preço de um aparelho novo, por exemplo? Ela deve saber o valor que pagamos? Claro, Maria Elisa, claro. Deve sim. Deve pelo seguinte motivo. Comprou um aparelho? Faz uma reunião de grupo. Faz uma reunião com as secretárias, com a secretária. Olha, tô aqui para dizer que a gente conseguiu dar um passo importante aqui no consultório. A gente adquiriu uma plataforma, um laser, um aparelho que era importante para nossa estrutura e que a gente até então não conseguia. Então, olha, esse aparelho a gente precisou fazer um investimento alto, é um investimento de tanto. Olha, se você for pagar parcelas desse parcelamento, desse aparelho, Maria Elisa, fala, olha, isso vai custar pra gente tantos meses de tantos reais. Então, a partir desse momento, a gente vai se empenhar em lembrar desse gasto a mais que a gente tem para que a gente tente vender mais esse procedimento, que a gente tente utilizar mais essa máquina. É importante dividir com a equipe, sim. Até porque, Maria Elisa, eu não sei no seu consultório como que funciona. No meu, todas as contas passam pelas mãos da secretária. Financiamento, a gente comprou um laser parcelado. A minha secretária que me lembra qual é a data de vencimento do laser, o valor que é, os centavos que é. Entendeu? Ela chega e fala, doutora Clara, olha, tal dia é isso que tem que pagar. E ali tá o laser, ali tá outra forma quando a gente comprou. E é assim, entendeu? Não tem problema que elas saibam. É importante que ela... Por isso, gente, que eu falo muito da bonificação financeira, tá? A bonificação financeira, ela tira muito a... Não é inveja a palavra certa, mas ela tira muito a ambição, tá? Ela alimenta a ambição de uma forma positiva. Porque se aquele teu funcionário, ele vê que as coisas estão melhorando, que, poxa, você está comprando um laser, que você tá melhorando, o funcionário percebe. Ah, viu que você mudou de carro, viu que você viajou. Poxa, tá melhorando muito, as coisas estão ótimas. Só pra doutora. No momento que melhora pra você e melhora proporcionalmente pro seu funcionário, ele se sente muito mais participando de uma equipe e tendo responsabilidades pelo sucesso do seu consultório. E quando a gente fala em responsabilidade, não é só sobre as coisas ruins, né? Porque a gente responsabiliza o nosso funcionário se alguma coisa der errado. Mas e quando dá certo? E quando as coisas estão dando bem, boas? Você também responsabiliza ele? E isso que a bonificação faz. A bonificação é uma forma da gente responsabilizar financeiramente, né, o nosso funcionário. Então, se o mês tá bom, se tá numa época boa, tá bom para todo mundo. É claro, gente, que, poxa vida, não se compara em relação à porcentagem o que vai ficar para você e o que vai ficar para o teu funcionário. É claro que o dele é uma parcela pequena, é uma coisa pequena, mas lembre que para a realidade dele, um acréscimo de 200, 300 reais pode fazer muita diferença.
Hoje, graças a Deus, de repente R$200, né, não faz tanta diferença, mas já tiveram momentos que R$200 era quase o que eu ganhava no mês e que eu precisava me manter aqui no Rio. Então, a gente não pode hoje, com a nossa realidade financeira, desprezar o poder que R$200, R$300 pode ter e quiçá mais, dependendo do nível de faturamento do seu consultório, da porcentagem que você dá para sua equipe, tá? Então, pode sim. A Renata falando, acho que isso de interromper tem muito a ver com ansiedade. Meditação é uma boa coisa para curar isso. Exato, Renata, exato. A nossa mente, a questão de estar 100% presente, a meditação traz muito isso, né? Você consegue estar presente por exercitar esse hábito da meditação. Mas na ansiedade que a gente tá nos dias de hoje, você tá aqui já pensando no filho que você tem que levar pro colégio, depois disso na reunião que você tem, naturalmente você interrompe, você apressa, você realmente age dessa forma. Só que isso tá passando uma mensagem para outra pessoa, tá? A Giza falando, acho que tem que saber até para dar valor ao bem do consultório. A Giza, eu super gosto de vê-la aqui, ela é uma secretária que eu não conheço presencialmente, mas eu sei que ela acompanha muito conteúdo aqui do Descomplique, ela me manda mensagem perguntando dúvida. Ela é uma secretária muitíssimo empenhada. A chefe dela, a líder dela, né, tem muita sorte, tá? A Karina, não consegui assistir tudo hoje, vai pro IGTV também, Karina, vão todas, tá? Eu vi a horinha que você entrou. A Marilisa, verdade, ela tem acesso às notas fiscais de tudo. Então, se ela tem acesso à nota fiscal... gente, quando a gente tenta manter sigilo de alguma coisa, ainda que ela não tivesse, Marilisa, você guarda as notas fiscais em algum lugar, não é uma coisa que ela acessa muito, se isso fosse uma verdade. Você não tá no consultório o tempo todo. A curiosidade motiva, de repente, a pessoa a fuxicar alguma coisa, mexer numa coisa que não pode. Então, eu tento não despertar a curiosidade das minhas funcionárias. Então, lá no consultório... E outra, se elas já vão ter noção das notas, por que não fazer isso na forma de uma conversa? Fazer isso na forma de uma notificação positiva. Tipo, olha só que legal, agora a gente tem esse laser. É uma oportunidade de você explicar para essa funcionária os benefícios desse equipamento. A minha funcionária, ela é treinada no laser, ela sabe para que cada ponteira serve. O dia que eu vou trabalhar e a primeira paciente por exemplo, um tratamento de mancha, eu chego lá, a ponteira do acroma ela já está posicionada no laser, ela já está embicadinha lá. Se é uma paciente que está marcada para fazer luz pulsada, cara, a ponteira da luz pulsada já está lá. Por quê? Eu treino a minha secretária ao que cada laser faz. Óbvio, ela não sabe energia, ela não sabe, setar o equipamento, mas ela sabe as indicações, ela sabe o pós-procedimento. Nessa reunião que você for sinalizar isso para sua secretária, você pode aproveitar para falar com ela. Olha, a gente vai fazer um treinamento para que você entenda um pouco mais, você possa responder ao telefone, você saiba conversar na recepção se alguém perguntar. Então, olha que bacana, tá? Ela vai se sentir muito participando e satisfeita, feliz, tá? A Ana Paula, e como você calcula... Deu uma travada aqui. Ana Paula, eu calculo sobre o faturamento total, o bruto. Eu vejo quanto que gerou no mês bruto e daí a bonificação é em cima desse bruto, tá? Não existe certo e errado. Tem colegas que fazem bonificação relacionando a meta. Então, olha, se bater tanto, aí você ganha o faturamento. Se não bater tanto, você não ganha. Isso você vai analisar a tua realidade. A porcentagem que você vai dar, tem que levar em consideração quantos funcionários você tem. Então, tudo isso é muito individual. Eu faço em relação ao faturamento. Eu acho bem interessante. Eu acho que tem colegas que fazem só sobre procedimentos. Eu acho que o funcionário ele tem que ganhar sobre tudo. Porque para ele trabalhar em 10 pacientes é muito mais trabalhoso do que trabalhar para um. Independente se é paciente de consulta ou de procedimento. Ele tem que trabalhar com o mesmo entusiasmo, ele tem que trabalhar com a mesma alegria, porque ele sabe que aquilo ali vai pingar um pouquinho no salário dele. Aquele outro vai pingar um pouquinho. E isso faz com que ele queira que o seu paciente volte, que o seu paciente fidelize. Naturalmente, ele trabalha para ser mais agradável, para ser mais gentil. Ele quer que a sua agenda fique cheia. Ele não quer que a agenda fique vazia. Poxa vida, até afinal de contas, se sua agenda fica vazia, ele tá ganhando menos no final do mês, né? De bonificação. Então, ele vai tentar fazer uma confirmação de pacientes mais adequada. Tudo isso melhora e muito o rendimento do funcionário, tá?
A Lia, já bonifica desde a contratação ou espera uns meses? Lia, você pode esperar o período pensei em teste. Tô com a período de treinamento, não. Experiência, faltou a palavra. Você pode esperar o período de experiência, os 3 meses de experiência, tá? Gente, tem funcionário muito interessante, né? Eu tive uma menina que estava em experiência uma vez. Durante a experiência, ela devia ter achado que eu era muito boba. Eu sou muito boazinha, eu sou muito legal, eu sou muito, como eu falo, né? Entusiasmada. Eu, assim, tento trazer um ambiente muito agradável pro nosso consultório. Ela não queria que eu tivesse uma geladeira no meu cartão de crédito pra ela, acho que com 2 meses de trabalho, gente. Ela não durou os 3 meses de experiência. Eu falei, não, é esperta demais, tá querendo se beneficiar demais. Qual o percentual razoável? Cláudia, depende do número de funcionários que você vai bonificar, tá? Porque o ideal aí é que você considere 1%, 1%, eu sempre faço confusão. No todo, no somatório. Então, se você tem uma secretária só, você pode trabalhar com 1%. Se você tem 2 secretárias, você pode trabalhar com 0,5%. Isso é uma matemática bem rápida, tá, ô Cláudia? Só para eu te responder aqui de alguma forma e não ficar muito vago, tá? Você pode colocar, tem 2 funcionárias, você quer colocar 3 funcionários, você quer colocar 0,5, 0,5, 0,5 e abrir mão de 1,5%, aí é uma escolha que você vai fazer baseado na sua finança, tá? Aqui no teu canal, orientação da planilha, encontro aonde? Qual a orientação de planilha, Regina? Fala pra mim, não sei do que você tá falando. Quantos por cento? Já tô fazendo, mas estou perdida. Acabei de responder, Patrícia, que você sempre tem essa dúvida, né? A Cris, adoro suas orientações. Que bom, gente, que bom. Bonificação mudou a minha vida. Olha só, a visão da Giza, que é a secretária, né? Foi como eu disse, a gente não pode desconsiderar que R$100 possa fazer diferença no mês de alguém, tá? Porque pode sim. Então, a gente não tá aí pra julgar se é pouco ou muito. Se é o que você pode nesse momento bonificar, bonifique com isso. E quando melhorar, você bonifica com mais, tá? E a funcionária dos serviços gerais? Ela não tem bonificação, Amanda, tá? Ela não tem bonificação. Quem tem bonificação lá no consultório é quem tem relação direta com o processo de venda, quem tem relação direta com a negociação, quem lida com os pacientes, porque são as pessoas que fazem o seu negócio prosperar. Então, nada mais justo do que elas também recebam uma partezinha disso, tá? Eu já ouvi colegas dizendo pra mim assim, não, Clara, eu tô no início, eu tô começando o consultório, eu não posso bonificar minha secretária. Gente, é exatamente por você estar construindo alguma coisa que você deve bonificá-la. Então, não é porque você está começando que você não pode. Você pode começar bonificando menos. Se é sobre porcentagem, inicialmente você está ganhando pouco, a porcentagem vai ser sobre um valor menor. Então, você vai estar pagando menos. Mas eu acredito que essa motivação, esse incentivo, vale desde o início, tá? Vamos continuar no livro, que tem algumas coisinhas ainda que eu queria falar com vocês. Eu só estou na página 40. A gente não vai conseguir falar tudo, mas eu acho que quem quer um livro sobre liderança bom, um basicão, é este, tá? Tem algumas frases bem interessantes nesse livro. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Depende da nossa perspectiva daquilo que a gente está vendo, tá? E a perspectiva, nossa, leve em consideração o quanto você já teve de experiências passadas, os seus valores, tudo isso interfere na forma como você vê alguma coisa, né? Uma outra coisa interessante aqui do livro. O homem sensato, ele vai se adaptar ao mundo. O insensato, ele persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Porque o insensato, ele vai tentar transformar o mundo, né? O sensato não, ele vai tentar se adaptar ao mundo. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre sensatez e insensatez para que a gente possa aceitar o mundo como ele é e nos enquadrarmos, mas sim transformar aquilo que a gente pode transformar e correr atrás do que faz sentido pra gente. Eu vou dar uma avançada aqui no livro. Outra coisa interessante. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados
e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. Então, ser um bom líder é oferecer a estrutura necessária. Por isso que eu falo tanto de treinamento, de treinar a sua equipe. Por quê? Isso você está sendo um bom líder. Você está dando os instrumentos que aquela pessoa precisa para executar bem as tarefas, os trabalhos que você destinou para ela. Então, ser um bom líder passa por dar bons treinamentos para sua equipe, tá? A Cris falando, a minha melhorou muito após eu iniciar com bonificação, mas só caso procedimentos acima de 20 mil, pois tem meses que são curtos e tem poucos procedimentos, não dou do valor de consultas. Entendi, Cris, entendi. Como eu falei, gente, eu vou falar aqui pra vocês o que eu pratico e o que eu julgo, acredito, né, não julgo, eu acredito ser o melhor, mas cada um tem uma realidade financeira, cada um tem uma realidade de consultório, uma estrutura e vai saber o que é melhor pro seu próprio negócio, tá? Eu conto que vocês façam essas adaptações mesmo, que vocês tentem adaptar o que eu falo aqui à realidade de vocês, tá? Uma outra frase, eu selecionei várias frases aqui, ó. Outra frase que ele fala: autorrealizar é se tornar o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. Então, quando você busca se autorrealizar, você está buscando ser aquilo que você pode ser de melhor, né? O seu melhor. Tinha uma parte que eu queria falar com vocês, tá mais lá pro final. Eu acho que eu vou avançar só para poder... tem tanta coisa legal do livro que eu queria falar, mas não vai dar tempo. Mas é isso mesmo, a gente tem que discutir, né? Não adianta também eu ficar só pontuando aqui, a gente não bater um papo e tentar aplicar na nossa realidade. Lá no finzinho do livro, ele fala que tem de 4 estágios para desenvolver a habilidade da liderança. E eu acho que elas se aplicam para todas as habilidades que a gente vai desenvolver. Tanto de gestão, a parte financeira, a parte de liderança, a parte de ser mais comunicativo nas redes sociais. Tudo isso são habilidades que a gente vai estar desenvolvendo, né? E ele fala de 4 estágios no desenvolvimento, que seria o estágio 1, é aquele estágio inconsciente e sem habilidade. Aí ele dá um exemplo, né? Esse é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isso se dá, por exemplo, antes da sua mãe querer que você use o vaso sanitário, antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro, antes de você aprender a esquiar, a jogar basquete, tocar piano, datilografar, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Então, esse seria o estágio 1, aquele estágio que você não tem interesse e você também não tem preparo, que é o que acontece sempre que a gente está desenvolvendo uma nova habilidade, uma nova propriedade pra gente. Nossa, arremessei a caneta. O estágio 2 é um estágio de consciência e sem habilidade. Depois eu vou fazer um post sobre isso, porque eu achei bem legal, para ficar registrado lá no feed. É um estágio com consciência e sem habilidade. Socorro não, Marininha, vai ficar salva. Ah, meu Deus, Marininha é super querida. Estágio 2, consciente e sem habilidade. É o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário, você fumou seu primeiro cigarro, bebeu e isso não caiu muito bem, você pegou os esquis, você tentou fazer uma cesta no basquete, você sentou na máquina para escrever. Tudo nessa fase é muito desajeitado, é antinatural e até assustador. Mas se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Então, estágio 1, inconsciente e sem habilidade. Você não tem nem interesse, nem consciência que aquilo é importante ou que você quer aquilo. Estágio 2, consciente, mas sem habilidade. Você já sabe que você precisa aprender aquilo, você quer aprender aquilo, você quer saber um pouco mais sobre aquilo, mas você não tem a habilidade. O estágio 3 é o estágio da consciência e da habilidade. Esse é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com o novo comportamento ou prática.
É quando a criança quase sempre consegue se controlar, quando você saboreia os cigarros e as bebidas sem exageros, já consegue esquiar razoavelmente. Você quando pega um computador, né, um teclado, você consegue escrever sem olhar para o teclado. Então, nesse caso aqui, você está adquirindo o jeito dessa coisa, né? Como fazer do seu jeito essa coisa. Então, é uma fase que você tem a consciência e adquiriu a habilidade. E na fase 4 é a fase que você tá inconsciente e habilidoso. Esse é o estágio em que você já não tem que pensar muito. É o estágio em que escovar os dentes, usar o vaso sanitário, são coisas naturais. É assim como dirigir o carro, né, gente? Chega numa hora que você não sabe, nem pensa mais para passar a marcha. É a fase 4. Você já tem tanta habilidade que isso se torna inconsciente. Então, eu quis falar desses 4 estágios porque eu acho que todo o nosso aprendizado percorre isso, assim como ele mostrou mesmo, né? Então, se hoje você olha, poxa, eu não entendo muito de gestão de consultório, eu não entendo muito de liderança, eu não entendo muito de finanças, isso não pode ser o que vai te parar. Isso tem que servir para te trazer a consciência que aquilo é importante. E aí você vai estar você vai estar indo, né, para o segundo estágio, que é a fase da consciência sem habilidade ainda. Então, para você abandonar a fase 1, você tem que ter esse desconforto, né? Tem que ser desconfortável. Você tem que, não sei, mas eu quero saber, ou eu preciso saber. Então, lidem com toda essa questão de consultório como algo que vai ser treinável, vai ser melhorado ao longo do tempo, tá? Gente, a gente deu uma pincelada, assim, muito pincelada nesse livro, que foi o que a gente escolheu pra falar hoje, tá? Meu livro todo inchado, ele nem é grosso assim, ele tá inchado porque ele tomou um banho. Quem tava aqui no início, eu relatei minha tristeza. Mas vamos lá. Vamos terminar nossa live por hoje. Quem tiver interesse, como eu falei, em saber um pouco mais de liderança, em ler um livro super gostoso sobre isso, essa indicação. O Monge Executivo é muito bacana. Amanhã, a Lia falando que também entrou tarde, perdeu a hora. E a Mariana, sábado passado fui eu que esqueci. Gente, olha só, vocês têm, já falei isso aqui também, se permitam. A Lia tem filhota, deve estar cansada, perdeu a hora, tudo bem, depois vê de novo a parte que perdeu, tudo ótimo, tá? Vocês são sempre muito bem-vindas. Pessoal, domingo não temos live, é o nosso dia de descanso das lives semanais, mas estaremos de volta com tudo na segunda-feira. O tema da segunda a gente já tinha escolhido, gente, eu acho que vocês vão gostar muito. É sobre a escolha de hashtags. Foi um tema que na live dessa semana, da segunda, eu vi que teve muita pergunta, a gente nunca fez uma live sobre isso aqui de forma bem específica, então a live de segunda vai ser sobre hashtag, tá? Mas mesmo assim, podem mandar sugestões de temas de marketing, porque não tem problema. Então, terminando aqui a live, como que funciona? Quem é novo aqui para me ajudar? Vocês constroem o Descomplique junto comigo. Eu vir aqui falar de assuntos que não são do interesse de vocês não vai agregar nada na vida de ninguém. A Silvânia, gratidão, você caiu do céu. Ai, que bonitinha, Silvânia, que fofa. Que bom, gente, obrigada. Então, como é que funciona, Silvânia? Vamos lá para vocês me ajudarem a construir o Descomplique. Hoje eu vou abrir uma caixinha. Minha mãezinha tá aqui, eu não vi. Mãe querida. Minha mãe agora tá todos os dias, tô gostando de ver. Eu vou abrir a caixinha de pergunta para que vocês enviem os temas para as próximas semanas. Segunda-feira é dia de live sobre marketing. Terça-feira é sobre treinamento de equipe, liderança, secretárias. Quarta-feira a gente fala sobre finanças, sobre vendas, sobre negociação com o paciente. Quinta-feira a gente foca no paciente, então a gente pode falar de fidelização. A gente falou da outra vez de como diminuir cancelamentos e não comparecimentos dos pacientes. E sexta-feira eu tenho feito um tema livre. Tema que eu vejo que vocês mandaram muito perguntando que não se encaixa em nada, ou que a gente queira falar, eu coloco na sexta. E no sábado é a nossa live do livro. Então, esses temas são definidos por vocês. Então, eu vou abrir a caixinha, vocês vão me mandar as sugestões. Até amanhã vocês vão mandar. Amanhã, quando terminar as 24 horas dos stories, o que eu vou fazer? Eu paro, vejo tudinho, analiso as sugestões de vocês e aí eu crio o calendário da próxima semana. E aí eu posto aqui no feed do Instagram para que vocês possam se programar para estar assistindo ao longo da semana, tá? O Arthur, as lives são sempre às 8. São
Tem como assistir depois. Arthur, tem sim. As lives são às 8, porque a gente começou na quarentena. A gente fez 60 dias seguidos de live na quarentena. A gente chamou de quarentena produtiva, aqui do Descomplique. E eu vi que era um horário bom, porque algumas pessoas estão indo pro trabalho. Então, pô, liga ali a live e vai ouvindo no trânsito. Tá tomando um café, liga e vai ouvindo. É uma coisa que não toma tanto tempo de vocês. Eu sei que chegar em casa, assistir live uma vez na semana, até vai. Agora, todo dia você ter o hábito de chegar em casa, querer ficar com a sua família e assistir live, isso não seria uma coisa viável. Então, por isso que a gente manteve o horário de manhã, mas a gente entende que tem colegas que pegam plantão 7 da manhã, tem colegas que começam o consultório 7 da manhã. Então, as lives ficam salvas sim. A Raquelzinha já falou aqui no canal do YouTube. É o canal do Descomplique Seu Consultório. Tem todos os vídeos lá. Tem muito vídeo, muito conteúdo legal. Quem, inclusive, não conhece o canal, dá uma passadinha lá, se inscreve, colabora para o Descomplique crescer, tá? E também, algumas têm ficado salvas aqui no feed. Quando a gente termina, antes ficava salvo como live. Agora eles me permitem salvar pelo IGTV. Então, as lives também têm ficado salvas pelo feed. Tá, Arthur? Então, pessoal, é isso. Um excelente sábado, um excelente domingo para vocês. Descansem, aproveitem a família, façam coisas que descansem a mente de vocês, para que na segunda a gente recomece com tudo. Não esquecendo que vocês vão precisar participar da pesquisa, tá? Dizendo o assunto que vocês querem ver nas próximas lives da semana que vem, tá bem? Um beijo pra vocês, um ótimo sábado. Até segunda-feira, na verdade até antes disso, porque eu vou fazer uns stories, eu faço uns posts, já não consigo ficar muito longe daqui. Já maratonei vários vídeos do YouTube, Karina, que legal, que bacana, gente. Bom que vocês gostam, bom fim de semana pra você também. Eu recebo vira e mexe, Karina, dizendo Claraflix, Desconflix, que é a maratona em vez de Netflix do Descomplete. Eu fico toda. Gente, um super beijo. Eu percebo que tem um delay com vocês. Eu dei beijo, tchau, e agora que vocês estão mandando beijinho. Ontem eu terminei a live, fui pro escritório, o Cláudio estava no escritório ainda me assistindo. Então eu percebo que a gente tem um delay aqui. Eu tenho que começar, quando eu faço perguntas, quando eu tento interagir com vocês, dar um tempo para que vocês recebam essa mensagem e me respondam. Que eu gosto muito de vocês participando, tá? Ó, beijo pra vocês então, até breve. Participem da pesquisa. Vou colocar agora a caixinha pra vocês não perderem nem tempo. Beijo!